Doutor, e nós temos várias fases da doença, né? Nós temos a fase leve até uma fase mais grave, onde a pessoa é completamente dependente. Você poderia falar um pouquinho sobre essas fases para a gente? Claro. Costuma-se dividir a doença de Alzheimer em 3 fases, tá? Fase leve, fase moderada e fase avançada, tá? O que caracteriza a fase leve? É o comprometimento das funções cognitivas, como memória, linguagem, atenção, planejamento, a ponto de prejudicar a rotina do dia a dia dessa pessoa. Então, aquela pessoa que começa a esquecer datas, aquela pessoa que falta compromissos, aquela pessoa que começa a pagar contas com multa porque esqueceu a data de pagar, perde objetos, mas sim, temos muitos pacientes em fase leve que estão gerenciando, né, estão em atividade profissional, mas começa a ter uma interferência nessa rotina profissional, começa a se atrapalhar em tomadas de decisão, né? Então isso que caracteriza a fase leve. O que caracteriza a fase moderada é a necessidade de supervisão. Então é aquela pessoa, por exemplo, que já começa a ter dificuldade em troco, né? Não deve mexer nas suas finanças, porque ele pode realmente se atrapalhar, ele perde a noção de quantidade, de proporção, né? Então uma coisa que custa X, se for 10x, para ele é a mesma coisa, tá? Então ele começa a ter esse tipo de dificuldade. E aí, nessa fase, a palavra é supervisão. Você tem que continuar deixando ele fazer as coisas, a senhora que quer cozinhar, o homem que quer, o senhor que quer continuar jogando xadrez, quiser até dirigir, ou quiser mexer com dinheiro, por exemplo, ele pode fazer, mas ele deve ser supervisionado pelo filho, pelo cônjuge, por alguém que consiga orientá-lo num momento crítico, tá? E aí vem a fase avançada da doença, onde a palavra talvez seja dependência. Então ele está dependente para tomar banho, ele está dependente para se alimentar, ele pode continuar andando, pode estar fazendo suas coisas, mas, por exemplo, ele não é capaz de se medicar, de lembrar o horário das medicações. Alguém tem que ir lá e dar o remédio. E não adianta falar, vai tomar o remédio. Ele tem que dar na mão dele, porque ele não consegue, talvez, abrir uma caixinha, avaliar o nome, tudo isso. Dentro dessa fase avançada, a gente tem uma fase terminal, tá? Que é a fase da dependência para a deglutição. Então, geralmente o paciente está com uma sonda para alimentação pelo estômago, o paciente pode estar com uma sonda, um catéter para respiração, com traqueostomia, porque é muito comum esses pacientes engasgarem, fazerem pneumonias de repetição, né? Então, é uma opção para que consiga higienizar essa parte respiratória. Mas, antes das medicações, a gente falava entre uma fase inicial e uma fase avançada, tá? Em torno de 10 anos. Atualmente, com as medicações que já tem 20 anos no nosso dia a dia, na rotina, na clínica, esse tempo já está em 15, 18 anos talvez. Ou seja, você está conseguindo empurrar uma fase maior, pior, né? Uma fase mais avançada para frente. E isso significa para o paciente e para a família, principalmente, qualidade de vida.